Olá, olá, Shalom. Mais uma vez bem-vindos. Que bom outra vez estarmos aqui, vivos, com saúde, pela permissão do Eterno que nos concede mais uma oportunidade a gente comentarmos assuntos, temas que podem justamente nos fazer entender em qual momento da história nós nos encontramos relacionados, à profecia bíblica. E, ao mesmo tempo que vivemos tempos emocionantes, porque estamos vendo muitas coisas acontecerem que estão descritas na Bíblia, nas Escrituras, também são tempos muito perigosos. É porque é um tempo que se aproxima de um rechaço, uma perseguição, enfim, de injúria, coisas que todos aqueles que decidiram viver uma vida, como disse o apóstolo Paulo em sua carta a Timóteo, que todos aqueles que decidam viver uma vida piedosa seguindo o Messias, pois sofrerão perseguições. E não somente isso, se fosse uma perseguição só, pois não estaria tão mal, mas também a prisão, em muitos casos a morte. Então, a partir do século XXI, para ser mais exato, a partir do ano 2000, em setembro de 2001, pela primeira vez, 19 muçulmanos, eles tomam 4 aviões comerciais e eles lançam contra 2 torres gêmeas em Nova York. E o outro avião, segundo se diz, chocou-se com o Pentágono, que é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e o outro, os passageiros reagiram, o avião caiu numa área desabitada, ali no estado da Pensilvânia. Então, desde aí, os Estados Unidos e também o mundo, pois começaram a abrir os olhos. Por quê? Porque quando também caiu, como se diz, o comunismo, ali pelos meados de 91, isto é, a União Soviética, e quando a União Soviética ela caiu e com ela o comunismo, os Estados Unidos eles assumiram o status de supremacia moral, econômica, militar e política. Então começaram a crer que já não tinham mais obstáculos com a União Soviética, porque até então o obstáculo era justamente com o comunismo imperando por parte da Europa. Por quê? Porque houve uma guerra fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, desde 51 a 61, e quando caiu a União Soviética justamente com o comunismo, desde aí começou o pensamento americano de propagar a democracia por todo o mundo e levar levar o capitalismo ao mundo, ou seja, transformar o mundo em um mundo capitalista. A democracia, o capitalismo, que sempre lutamos, segundo eles, vai triunfar, não há obstáculos, enfim, não há ideologia comunista. Então, os Estados Unidos começaram a se encher de orgulho, e todos os impérios que temos vistos através da Bíblia, o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, os Medo-Persas, os gregos, os romanos, o Império Otomano Turco, que até 1923 caiu depois de quase 500 anos, porque quando Roma se dividiu, os turcos eles venceram o Império Romano Oriental, que estava ali em Constantinopla, o que hoje em dia se conhece como Istambul, na Turquia. Então, em 1923, os ingleses eles venceram o Império Otomano Turco, ou os muçulmanos, e desde esse ano, 1923, nasceu uma nova ideologia chamada o comunismo de Vladimir, não dizer Vladimir Putin, mas a Vladimir Lenin. E daí começa a ser propagado o comunismo por toda a Europa. Depois de Lenin veio Stalin, milhões de pessoas assassinadas, Mao Tse-tung, enfim. Caiu o comunismo 1923 até 1991,
E aí, os Estados Unidos, pois, eles ficam com o status da nação mais poderosa do mundo. E os esquerdistas começaram a chamar até então os americanos de os imperialistas. Todos os ismos ou as ideologias foram um resultado, ou melhor dizendo, as filhas da evolução, quando no século XX começou a crescer essa teoria de que o ser humano veio dos animais, que depois da morte não há nada mais senão os vermes que comem o corpo humano, que não existe nada de eternidade, de juízo final, que não existe Criador, enfim, que não existe Messias, que não existe a Bíblia, porque a Bíblia ela é uma invenção do ser humano. Então, em 2001, esses muçulmanos radicais despertam os Estados Unidos e o mundo inteiro. O mundo se deu conta de que eram vulneráveis, por quê? Porque se invadiram os Estados Unidos, a potência mundial, a potência número 1 mundial, derrubam 2 torres gêmeas com mais de 3.000 pessoas mortas, pois eles poderiam invadir qualquer nação. Então, naquele momento, os Estados Unidos começou a elaborar uma nova defesa, né, que chamou, ou melhor, que se chamou o grupo terrorista, ou melhor, o grupo antiterrorista, que depois foi copiado pela Alemanha, pela Espanha, se não me falha a memória, e também pela Inglaterra. Por quê? Pois pelo temor de que também fossem atacados. Então, este grupo terrorista, ele ficou conhecido, né, em primeiro lugar, como o principal inimigo da nação, né, justamente ali do Iraque, com Saddam Hussein. Por quê? Porque antes de Saddam Hussein, havia esse cidadão, esse homem, ele invadiu ali Kuwait, né, porque ele queria ter o controle de todo o petróleo do Oriente Médio, e até porque este é o sonho, né, tanto dos sunitas como também dos xiitas, que são 2 ramificações do Islã. Então, o terrorismo ele começou a se levantar no mundo, e em 2005, os grupos terroristas na faixa de Gaza, por quê? Porque a Jordânia, que mais ali, o Egito, né, tanto do Banco Oriental como da Judéia, ou seja, Israel também saiu da faixa de Gaza, e então se formou um grupo nomeado pelas autoridades palestinas como Al-Fatah. Por quê? Porque como o movimento terrorista havia ou estava aumentando, e as nações árabes elas descobriram que não podiam destruir Israel guerreando contra eles, contra o Estado de Israel. Por quê? Porque eles já haviam atacado Israel em 48, em 54 voltaram a atacar Israel outra vez, em 67, que foi a Guerra dos 6 Dias, em 73, que foi a Guerra de Yom Kippur. Então se levantou um homem chamado Yasser Arafat, que foi considerado o maior terrorista do século XX. E ele começou um movimento, ok? Um movimento, ou seja, começou a desenvolver um movimento pela liberdade da Palestina, um movimento pró-Palestina, e aí começa justamente com a ajuda, né, e o financiamento do Irã, depois que mataram Saddam Hussein. O Irã não se levantou mais, né, e atualmente o Iraque, ou melhor, o Iraque não se levantou mais, né, e o Iraque está debaixo do controle do Irã. Então começaram a formar grupos terroristas pelo mundo afora para atacar Israel. Por quê? Porque por meio da guerra não obtiveram sucesso. Então se formou um grupo em Gaza, apoiado pelas Nações Unidas, mesmo que eles não reconheçam a Palestina como um Estado, porque os palestinos, ou seja, nunca na história houve uma nação palestina, não tem na história uma nação com o nome de Palestina, ok? Então, este grupo da Autoridade Palestina, eles descobriram em 2007 que precisavam de um grupo militar. Por quê? Porque o sonho segue sendo o mesmo, que os muçulmanos consigam exterminar todos os judeus. Porém, uma autoridade civil, ela não pode fazer nada. Então, o que é que se fez? Se formou um grupo de soldados treinados pelo Irã, e colocaram o nome deste grupo de Hamas. Hamas, que em hebraico significa violência.
Então, o Irã, ele começa a treinar este grupo lá no Irã, e ao mesmo tempo em que eles treinam Hamas, os iranianos também treinam um grupo que eles chamam de a Guarda Revolucionária do Irã. Quer dizer que este grupo, ele era o grupo responsável ou o encarregado de proteger o governo do Irã, porém o governo do Irã também caiu nas mãos de um grupo terrorista, ok? Um grupo de terroristas, não sei se eu tenho por aqui mais desses danados, porém se chamam os Iatolá. Então, no Irã, não é o presidente quem manda. Na verdade, o governo do Irã é um governo, ou melhor, o Irã é dirigido por um grupo terrorista. E dentre a Guarda Revolucionária, eles tiraram outro grupo que hoje se chama o Hezbollah. Hezbollah, a palavra Hezbollah significa partido de Alá, quer dizer, que é um partido que briga pelos interesses de Alá, que, segundo a filosofia islâmica, Alá é o Deus deles. Então agora tem dois grupos terroristas, Hamas, que regressam a Gaza e são financiados pelo Irã através de milhões e milhões para que comecem a construir túneis, ok? Inclusive túneis estes construídos com o dinheiro doados de outras nações para alimentar o povo pobre da Palestina. E foi descoberto, inclusive vocês podem ir no YouTube verem justamente, essas são duas fotos que eu tirei de um canal do YouTube, acho que da CNN, onde foi descoberto que existe 700 quilômetros de túneis. Agora, segundo dizem, e acredito, porque é o que todo mundo fala, quem mora em Israel, ou visita, ou conhece aquelas áreas, que Gaza só tem 50 quilômetros. Quer dizer que desde o Egito ao norte de Israel são 50 km de largura. Quer dizer que o território da Palestina, ok, é de 50 quilômetros. E como é que se tem 750 quilômetros de túneis? E quando o exército de Israel entrou em Gaza, pois eles encontraram túneis, como esse que vocês estão vendo aí, pelo menos um, que passa um jipe, passa um carro dentro. Ok? Túneis com cozinha sofisticada, com ar-condicionado, com um sistema elétrico dos mais modernos que existem e completamente e fortemente armados. E 95% dos túneis foram feitos debaixo dos hospitais e das escolas, não de escola qualquer, mas das escolas primárias de crianças. Depois desses dois grupos, nós temos um outro grupo, nós não, né? Se tem por lá um outro grupo terrorista chamado de ISIS. ISIS é um grupo formado por todos os generais que sobreviveram à época de Saddam Hussein. E quem começou a financiar o ISIS? Pois, por incrível que pareça, foi os Estados Unidos. Na época, o ex-presidente Barack Obama. E por que os Estados Unidos, na época, financiava o grupo terrorista ISIS? Porque os Estados Unidos sempre quiseram derrotar a Rússia. Uma vez mais, depois que derrotaram a antiga União Soviética, que é a atual Rússia, junto com o comunismo, os Estados Unidos, eles creram que eles seriam o império mais grande de toda a história. Então, como sempre, eles han querido eliminar a Rússia, né? E a Síria é uma filha da Rússia atual. Ou seja, a Síria é uma filha de Putin. Por quê? Porque a Síria está controlada por uma família chamada de Al-Assad. Quem está atualmente é o terceiro herdeiro da família, também Al-Assad, e esta família sempre tem governado o país da Síria. Então, os Estados Unidos se foca para atacar Síria, que é a filha da Rússia, e a Rússia está, até este momento, ok? A Rússia, ela nunca irá permitir que ninguém toque na Síria.
quando a Bíblia fala que vai ser Damasco, vai ser destruído, está se falando justamente, irmão, já da guerra para o final de tudo. Por quê? Porque a Rússia tem a sua única base naval de acesso ao Mediterrâneo na Síria. Ou seja, o único acesso que a Rússia tem até o mar Mediterrâneo é através da Síria. Então, a Síria é um lugar estratégico da Rússia. Então, se levanta um grupo de rebeldes na Síria para derrotar o presidente Assad. Aí, o presidente dos Estados Unidos, que na época era Barack Obama, começou a financiar o grupo terrorista ISIS para que eles se juntassem com os rebeldes da Síria para guerrear contra o exército do presidente da Síria da época. Então, este grupo terrorista chamado ISIS começa a ser financiado pelos Estados Unidos, pela CIA também, e aí se dão conta de que eles não podiam enfrentar o presidente da Síria naquele momento. Por quê? Porque reconheciam a superioridade da Rússia. Agora, antes disso, ok? Antes disso, não, o ex-presidente Trump, quem acabou com o ISIS, ou pelo menos tirou o ISIS de onde eles estavam, porque atualmente o ISIS está no Afeganistão, junto com todos os grupos terroristas planejando ataques ao mundo inteiro. Pois bem, este grupo ISIS lança um comunicado ao mundo dizendo que eles iriam estabelecer um novo califato islâmico no Oriente Médio. Recordando que em 1923 ou 22 por ali, o Império Otomano Turco foi derrotado pelos ingleses e eles não se esqueceram disso. Lembrando que o Império Turco era o Império Árabe. Eles não esqueceram justamente do que aconteceu e estão outra vez querendo conquistar o mundo aos modos do islamismo. O Islã é uma religião que estabelece dentro do Alcorão que eles têm que conquistarem o mundo pelo bem ou pelo mal. O Alcorão se diz por aí que há mais de 100 versículos que eles chamam os muçulmanos para fazerem guerras ou guerra contra os não muçulmanos e julgar o mundo. E algumas dessas inscrições são assim, extremamente gráficas e menciona decapitações, menciona queimar pessoas vivas, que é o que nós vemos justamente nesses estados islâmicos. Por exemplo, diz o seguinte, um trecho do Alcorão: quanto àqueles que não acreditam nas nossas comunicações, devemos fazê-los entrar em fogo tantas vezes como suas peles são completamente queimadas, nós, ok, as mudaremos para outras peles, para que possam provar o castigo. Também diz que o castigo dos que levam a guerra contra Alá e seu mensageiro deve ser assassinado ou crucificado, ou as mãos e os pés deles devem ser cortados em lados opostos. Não é por acaso que o nome Islã significa submissão. E essa submissão vem através de qual lei? Da lei da Sharia. Ou seja, ou você se converte ao islamismo, ou você será morto. Quem renuncia ao Islã será morto juntamente com sua família. Então, de acordo com a teologia islâmica, uma teologia completamente maluca, eles estão esperando um homem chamado Mahdi. Ok? Mahdi significa o guia do povo, que é uma figura messiânica da escatologia islâmica. E de acordo com a escatologia maluca do Islã, Mahdi é um descendente de Maomé e quando ele vier, ele vai conquistar o mundo inteiro. Agora, irmão, se este Mahdi de fato for o anticristo, porque eu também não descarto, embora tenha um pensamento um pouco mais... eu não sou dogmático, ok? Tanto é que vários temas que eu gravo, eu sempre estou trazendo perspectiva de todos os lados. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade e estamos lidando com assuntos que não aconteceram. Então, tudo que a gente diz aqui que o anticristo é falando de tal, é o Papa, é Macron, essas coisas, são meras especulações porque nós não sabemos. Porém, faz muito sentido e tem muita lógica, também tem muito aparato bíblico para que essa figura que chamamos de anticristo ou antimessias seja uma figura do mundo islâmico.
Ok? Então, se este personagem Mahdi é o anticristo, pois ele terá que fazer um tratado de paz, como nunca antes com o povo judeu. Por quê? Porque para que um homem se sente com o governo de Israel e com os líderes religiosos atual de Israel, e lhes prometa paz e segurança, que os judeus terão proteção total e sua liberdade para construir o seu terceiro templo, então significa que Israel chegará num ponto na história que estará tão desesperado, tão ameaçado pelas nações, porque quem é o papai de Israel atualmente? Não é o Eterno. Vejo muitas pessoas aí que não... Um desinformado, que Irachem, o papai atual de Israel é os Estados Unidos, que não tardará muito, vai cair. Israel ficará completamente sozinho, por quê? Porque tudo indica que será estabelecido um Estado palestino. Isso está profetizado no livro de Joel, porque lá em Joel, no capítulo 2 e capítulo 3, diz que eles, por terem dividido a terra, virá o Armagedon. Então, se esse Mahdi for o anticristo, ele tem que aparecer durante uma guerra sangrenta, que foi o que o grupo terrorista ISIS fez no Oriente Médio. Decapitaram um monte de pessoas, inclusive tem um vídeo aí, um vídeo até um pouco antigo, no YouTube, de alguns homens, né, mais ou menos ali, eu acho que 15 prisioneiros vestidos de um macacão laranja, e eles cortavam o pescoço desses presos. Por quê? Porque o Islã é a única religião, ou seja, o Islã é a única religião que usa a ideologia da decapitação. E no livro de Apocalipse se menciona que haverá pessoas crentes que serão degolados pelo testemunho do Messias Yeshua. Então, o anticristo, ele vai usar também a decapitação, e o Islã será um dos braços fortes, talvez até o braço direito do anticristo. Nada do que está acontecendo no mundo e nada do que irá acontecer neste mundo, irmãos, será por acidente. Nada. Não existe casualidade na vida. Tudo tem uma causa. Tudo tem uma raiz de onde surgiu. A erva daninha não nasce sozinha. Então, se juntam todos os grupos terroristas e prometem estabelecer um califato. E para que o anticristo ele possa ter o poder de dizer ao Estado de Israel, olha, eu prometo a vocês paz e segurança, é porque todas as nações árabes já estão debaixo do controle deste homem. E neste momento, os judeus vão perceber que este homem, ele é o único que pode garantir a eles a paz e a segurança que tanto desejam e tanto anelam. Não é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, diz o seguinte, que quando vos disserem paz e segurança, espero que dá para aparecer bem no vídeo o texto, quando vos disserem paz e segurança, eis que repentina destruição virá sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida e de forma alguma encontrarão escape. O anticristo será um personagem muito, muito, muito poderoso. Inclusive, este personagem é chamado na Bíblia mais de 10 vezes como o assírio, como nós encontramos em Isaías 14, 25, quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Ao olharmos para esse versículo 25 de Isaías 14, vejam que o Eterno não está dizendo como o assírio é conquistado. A suposição é sempre que é Yeshua quem derrota o assírio. Em Miqueias capítulo 5, que é um livro que resume a profecia de Isaías, diz, e este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Esses consumirão a terra da Síria,
a espada e a terra de Nirode nas suas entradas, assim nos livrará da Assíria quando vier a nossa terra e quando, como se diz, calcar os nossos termos. Então vejam que aqui está falando da Síria como uma nação de quem vem alguém também poderoso. Então os judeus reconhecerão a influência mundial desse homem para lhes proteger. Muitos dizem que o anticristo tem que nascer entre Síria e o Iraque. Por quê? Não sei, assim só se especula um pouquinho, mas faz sentido. Por quê? Porque Síria e o Iraque é a região que a Bíblia chama de Babilônia. Em Gênesis capítulo 10, nós encontramos um homem chamado Nirode, que constrói uma cidade chamada Babel, ok? E depois que ele constrói a Torre de Babel, o que é que acontece? Ele se levanta, aí, ou seja, se levanta Babilônia, que significa confusão. Depois, quem que vem dessa pessoa, quem que surge, quem que descende dessa pessoa? Um homem chamado Nabucodonosor, com o Império Babilônico. Um dos impérios mais poderosos que já existiu na história da humanidade. E no Antigo Testamento, Síria e Iraque estavam no mesmo território geográfico e se chamavam na Bíblia de Mesopotâmia, ok? Foram divididas em 1940 ou 50 pelos ingleses, por quê? Porque foram os ingleses que dividiram o território de Israel em Cisjordânia, em Israel, essa parte aqui fica com o Egito, essa parte aqui fica com o Líbano, repartiram o que agora é o Iraque, o que é a Síria, e etc. Porém, no Antigo Testamento, Síria e Iraque eram a Babilônia. E Babilônia, depois de Jerusalém, é o nome mais usado na Bíblia. A Bíblia praticamente começa com o quê? Com Babilônia, e termina com a Babilônia comercial em Apocalipse 17 e com a Babilônia religiosa em Apocalipse 18. Então vemos que Babilônia cobre completamente toda a escritura. E Deus tem uma razão para colocar um ênfase nesse lugar geográfico depois de Israel. Por quê? Porque depois de Israel, Babilônia ela ocupa o ênfase do que Deus quer nos transmitir. Por quê? Porque é a intenção do diabo levantar um ditador mundial nesses últimos dias, como levantou no início da história da humanidade. Tanto é que Nirode é chamado de um caçador para o Criador, um caçador contra o Eterno. E hoje nos encontramos no ano de 2024 e estamos à beira de uma terceira guerra mundial, porque a Rússia está desafiando o Ocidente, dizendo que o Ocidente está brincando com fogo. Lembrando que, há uns meses atrás, a Rússia lançou o primeiro míssil contra a Ucrânia. E isso já, mais uma vez, já deixou a Europa com mais medo do que já estavam, os Estados Unidos, ou seja, o mundo está em alerta. Lembrando que a ideologia do gênero foi criada onde? De onde surgiu essa bagunça de ideologia do gênero? Nos Estados Unidos. Essa agenda do aborto, essa agenda contra a família. E, de fato, tem que ter um juízo muito grande contra a nação americana. Não demorará muito para que os Estados Unidos deixe de ser a supremacia mundial econômica, militar, política dos últimos 75 anos. Então, chegamos movidos por este panorama, a Bíblia, e encontramos na profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, uma profecia de uma espécie de G10, de uma coalizão de nações. Coalizão esta que nunca existiu. Ou seja, se unirão certas nações com o propósito de invadir Israel no que a Bíblia chama a Batalha do Armagedon. E nós estamos sendo testemunhas que esta coalizão de nações está se formando bem diante dos nossos olhos. China, Rússia, Iraque, Síria, Coreia do Norte, Líbia, Sudão, Etiópia, Cazaquistão, como é o nome? Quirguistão, Paquistão, Afeganistão,
Todos esses países estão, pois fazem parte justamente dessa coalizão de nações profetizada em Ezequiel 38 e 39. Todas estas nações que estão se formando para essa coalizão descrita na profecia de Ezequiel, pois irão se formar nos últimos tempos. E se já estão se formando hoje, então não cabe a menor dúvida de que nós estamos, irmãos, vivendo nos últimos dias. E veremos por que essas nações, porque o califato surgirá no final da história, porque quando Yeshua regressar, as nações com as quais Yeshua vai pelejar e vai destruí-las, serão todas as nações muçulmanas, ou seja, todas as nações que o islamismo dominou. Por quê? Porque o Islã ele está ressurgindo no mundo como formigueiros. E o antigo Império Otomano Turco está ressurgindo e o Oriente Médio será governado pelo Islã mais uma vez. A maioria das nações serão governadas pelo Islã. É só você olhar para a Europa, por um califato. E o anticristo se levantará como o mais grande perseguidor de toda a história. O anticristo será um personagem tipo Amã, descrito ali no livro de Esther, como também Antíoco Epifânio, como Hitler, como Mao Tse Tung, como Stalin, será exatamente as mesmas coisa. Em Ezequiel 38, a partir do versículo 1, e lembrando que o nosso tema de hoje é apenas um panorama, ok? Ezequiel 38, do versículo 1, diz o seguinte: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levantarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela manejando todos a espada. E a palavra-chave que nós podemos nos focar um pouquinho aqui é a palavra chefe, ok? Terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. A palavra chefe aqui em hebraico é a palavra rosh, que significa uma cabeça principal, significa um líder. E muitos gostam de dizer que Rosh significa um lugar, né? Porque existe uma cidade na Rússia que se pronuncia assim, parecido com a palavra Rosh, ok? Porém, vamos examinar o seguinte, no versículo 5 diz o seguinte, peças, ok? Dessas nações vão estar aqui, peças, etíopes e os de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgamá, do extremo norte e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, 7 dessas nações são mencionadas no capítulo 10 do livro de Gênesis, como descendentes de Noé, ou seja, descendentes dos 3 filhos de Noé. Inclusive, no capítulo 10 do livro de Gênesis, descreve 70 nações, ou seja, as primeiras 70 nações que existiram no mundo. Disse Gênesis 10, 31 e 32. Estes são os filhos de Sem, ou Shem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. Quer dizer que os 3 filhos de Noé são os pais de todas as nações. Então, essa história de que você tem que ser um Ben Noa, pois também os judeus são Ben Noa.
todo ser humano são descendentes de Noé. Porém, nós precisamos saber exatamente onde estão essas nações, Put, Gomer, quem é Gomer, Cush. Como nós podemos saber? Lembrando que Gomer é o nome de uma mulher na Bíblia, ok? É o nome que prefigura as 10 tribos do norte. Então, precisamos saber quem são essas nações atualmente, aonde elas estão, porque simplesmente pela geografia que nos mostra quais territórios hoje estão esses países, incluindo a Ucrânia. Irmãos, Putin nunca mais sairá da Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia pertence à terra de Magog. Tudo está descrito na Bíblia. Tudo está descrito na Bíblia, precisamente para que nós vivamos em paz. Por quê? Porque Deus, se o Eterno cumpriu as coisas que estão descritas na Bíblia, ele cumprirá também suas promessas ao seu povo de que não temas, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então aqui se menciona essas nações, ok? Se menciona aqui Gog, que é o líder dessa coalizão, que é o príncipe, que é o cabeça, ok? De Meseque e de Tubal. Quem são Meseque e Tubal? Ezequiel 27:13 diz Javã, Tubal e Meseque. Agora, Javã ou Iavã, em hebraico, é o que se refere à Grécia, ok? A Grécia, pois na profecia bíblica, não necessariamente se refere ao país da Grécia em si, porque a Grécia hoje não tem influência sobre nada. Inclusive, queriam tirar a Grécia, pois como dessa questão da Europa, assim, porque não tem significância nenhuma a Grécia hoje para o mundo. Porém, a Grécia, na profecia bíblica escatológica, está se referindo à Europa, assim como Roma. Então disse, Javã, Tubal e Meseque eram teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias davam pessoas de homens e objetos de bronze. E o que significa? Que quando falamos de Tiro, porque essa profecia aqui de Ezequiel 27, está falando de quem? De um homem chamado Tiro, o rei de Tiro. Tiro é o atual Líbano, ok? O Tiro na Bíblia é o que se conhece hoje como o Líbano. E aqui se menciona Tubal a Meseque como comerciantes de Tiro, quer dizer, comerciantes do Líbano. Ok? No Antigo Testamento, Tiro comercializava com pessoas de longe, como por exemplo de Moscou. E Meseque está localizada próximo à Frígia, que era a região centro-oeste da antiga Ásia Menor, na atual Turquia. Em outras palavras, essas nações de Meseque e de Tubal pertencem atualmente à nação que se chama Turquia. E atualmente toda essa região da Turquia, Armênia, enfim, ali ao redor, são nações islâmicas, puramente islâmicas. Então, uma vez estando mais perto dos territórios geográficos, vejamos quem ou onde está Magog. O historiador Joséfo, que era um empregado de Roma, ok? Joséfo era um empregado de Roma. Joséfo incluso traiu seu próprio povo. Joséfo pago por Roma, ao princípio ali do século I. Ele e Plínio são os historiadores da história do movimento de seguidores de Yeshua e de Roma, mesmo não sendo personagens que creram em nada do Novo Testamento. Joséfo foi um historiador que serviu ao imperador Adriano, a Vespasiano, enfim, aos imperadores às quais lhe tocou viver, e ele era pago por Roma para ser o escritor. Então, Joséfo, ele refere-se a Magog, que é o filho de Jafé, como sendo o primogênito dos citas, ou povos ao norte do Mar Negro. Segundo ele, os gregos chamavam a Sítia de Magogia, ou Magogia. Isso está no livro de Joséfos, Antiguidade dos Judeus. Agora, quem eram esses antigos citas? Eles eram uma tribo nômade,
que estavam no território ali da Ásia Central, através de grande parte do sul da Rússia, a Rússia atual. Irmãos, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, Quirguistão, sei lá, Turcomequistão, tanto não Turquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Afeganistão, esses países são pertencentes à Rússia. A Ucrânia pertence à Rússia, à União Soviética. Mais uma vez, em 1990, e não estou aqui defendendo o Putin, não. Estou aqui relatando a história. Eu sei que é mau, é um ditador, beleza, mas sabemos, se a gente ler um pouco da história, vamos descobrir que esse território pertencia à União Soviética e em 1991, quando a União Soviética caiu, juntamente com o seu comunismo, a União Soviética ela perdeu 30% do seu território. E esses 30% é o que está atualmente ocupado por todas as repúblicas ao sul da Rússia atual. Azerbaijão, Cazaquistão, enfim, Afeganistão, todas essas nações serão reconquistadas outra vez. Elas irão formar parte dessa coalizão de nações que irão guerrear, subir contra Jerusalém. Por quê? Porque todas essas repúblicas seguem sendo muçulmanas. Então, os descendentes de Magog foram os habitantes originais da maior parte da Ásia Central, onde atualmente estão, como se diz, estes países. Então, quando lemos aqui em Ezequiel 38:5, persas, ok? Etíopes e os de Putin, com eles, todos com escudo e capacete. Lembrando que em 1935 foi mudado o nome de Persas, ou Pérsia, para a República do Irã. Porém, no Antigo Testamento se conhecia como os persas. Em 1979, foi mudado outra vez o nome de República do Irã para a República Islâmica do Irã. Quer dizer que antes de ser República Islâmica do Irã, o Irã era uma nação um pouco light, um pouco sem problemas com a sua ideologia, essa questão de mulher usar burca e toda a questão que nós conhecemos hoje. Quando em 79 foi mudado justamente para a República Muçulmana do Islã, pois o país deixou de ser controlado pelas autoridades civis, como o presidente, etc., e passou a ser governado por um grupo religioso que se conhece hoje como os Ayatollahs, ou Ayatollahs. E assim como o Irã é governado por um movimento religioso, o Líbano também não é governado por uma autoridade civil, mas sim pelo grupo Hezbollah, um grupo de terroristas que governa o Líbano. A mesma coisa é em Gaza. Não é a autoridade palestina, o Al-Fatah, quem governa a Gaza. Quem governa Gaza desde 2007, pois era justamente, quem governava Gaza até 2007 era justamente o Al-Fatah. Mas agora quem governa é um grupo terrorista chamado Hamas. Então, como vemos, irmãos, muitas dessas nações atualmente estão sendo absorvidas por grupos terroristas, onde o governo civil se transforma em uma espécie de fantoche, só está ali para receber os diplomatas, os presidentes de outros países, enfim, está ali como um boneco que é usado pelos grupos terroristas. E assim segue sendo controlada praticamente todas as nações. Não pense você que se tiver um governo aqui de direita no Brasil, ele vai ser o Cristo. Não, ele vai ser governado também por uma ideologia. Ok? Tanto é que você está vendo que o governo anterior só tinha nome de direita. Gente, acordemos, gente. Todos esses governos, seja de direita, de esquerda, do meio, de lado, todos têm um desejo de poder, de controlar uma nação. Todos eles devem favores a uma elite mundial. Lógico que uns vão dizer que são contra o aborto, porém você vê que no caso do Brasil eram contra o aborto, mas não rigorizaram a lei. O que fizeram para rigorizar a lei do aborto? Nada.
Nós somos contra a pedofilia. Porém, o que fizeram de lei para... Inclusive, quando se houve uma lei aqui no Brasil, antes da eleição para presidente, a última que teve, foi votado na Câmara uma semana antes, colocada em pauta na Câmara, uma lei para tornar um crime mais severo, mais hediondo, contra a pedofilia. E praticamente todos os deputados da direita, que apoiavam o atual, então, presidente, o ex-presidente, votaram contra. Por quê? Porque queriam manter vivo uma pessoa, um grupo de esquerdistas que já gostam dessa derrota, dessa desgraça, dessas coisas, para dizer, olha, nós somos contra, se vocês votarem nesse povo, eles são contra, eles gostam do aborto, eles são contra a família, porém, quando estiveram no poder, não fizeram absolutamente nada. Acordemos, gente. Não existe governo a favor do povo. As nações são governadas, todas as nações estão perdendo sua soberania. A soberania das nações são tiradas por quê? Porque se deve muito dinheiro. Uma elite de agências não governamentais, são eles que ditam os protocolos da pandemia, da doença, isso aqui, etc. O que vamos fazer, o que iremos comprar, o que iremos comer, aonde podemos ir, aonde podemos entrar, o que devemos beber, o que será censurado, o que pode se falar. Não pense que se tiver um que, eu sou de direita. Papo furado, gente. Tudo isso é controlado por um grupo de 7 a 8 famílias no mundo inteiro. Então, estas determinações e conclusões se concretizam a cada ano na Suíça, em uma agência que se chama Davos. E tudo isso é dirigido pelo Fórum Econômico Mundial, que tem como fundador o alemão Klaus Schwab, que é aconselhado por um judeu chamado Noah Harari. Um homem que tem dito que Yeshua não existe, que a Bíblia é uma mentira, que vamos inventar uma Bíblia totalmente diferente. Enfim, vão criar uma super raça, que esse era... Veja, irmãos, a história não muda, a Bíblia é muito clara, que a história ela se repete. Este era o sonho de Hitler, do Império Nazi, de criar uma raça superior. Incluso vemos a atrocidade que fez aquele médico, acho que o nome dele é Mengele, que fazia experimento com os judeus, com crianças. Porque, segundo eles, se somos revolucionados, ou seja, se nós viemos de uma evolução, estamos evoluindo. E a teoria diz que viemos dos animais. Então, temos a tecnologia, temos a genética para poder criar uma nova raça mais evoluída por meio da tecnologia e por meio da genética. Mais uma vez, este era o império o sonho do império nazista. Hitler queria criar, ou se considerava uma raça iluminada, a raça ariana, a raça ária. Então, vemos nas mãos de quem está o mundo, esse sistema. Tudo isso, irmãos, é para que nós entendamos quem que está manejando tudo. Quem é que ordena as nações que impõem a ideologia de gênero nas escolas primárias, por exemplo? Que as crianças tenham educação sexual, educação esta que corresponde aos pais. E o que nós vemos os nossos representantes, ou pelo menos o que se apegam à política? Nada fazendo vídeo no YouTube. Que barbaridade, que tristeza. É o comunismo entrando no país. Porém, na hora de voltarem para acabar com tudo, de deixar o povo mais pobre, voltam sem problema nenhum e vão na rede social e dizem, eu votei errado, gente. Meu dedo escorregou e apertou num sim, que era para apertar no não. E tá os tontos aí achando que vai surgir um presidente da república que vai derrubar o esquerdismo e vai acabar com o comunismo. Vai nada, gente. Não vai. As coisas daqui para frente é de mal a pior. Tudo isso para descompor essas educações que nós temos no Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. É para descompor a mente das crianças. Por quê? Porque estão com a mente fértil.
Se você tem uma criança em casa, meu querido ou minha querida, e você joga teu filho na frente de uma televisão para ver vídeos, desenho animado, porque ele chora, ou porque você não tem tempo para cuidar do teu filho, você está cometendo, isso não é misericórdia, isso é uma grande crueldade. A criança tem uma mente fértil, é a primeira semente que cai ali é que vai brotar, é a que vai criar raízes. E o propósito vai ser descompor a mente fértil da criança, causar confusão, traumas, sonhos, pesadelos, colocar as crianças para verem pornografias disfarçadas de desenhos animados. E o supostamente pai crente, a mãe crente, filho, assiste esse desenho aqui porque nós estamos conversando, eu e seu pai. Não senta com seu filho na mesa para jantar e vamos ler uma Bíblia aqui, um versículo, minha filha. Você lê essa parte aqui, eu leio essa. Vamos estudar a Bíblia. É uma tremenda mentira, irmãos, quando vemos um político populista, um político, dizendo que irá acabar com tudo isso, que irá consertar as coisas. Tudo mentira. Todos devem dinheiro. E muito, muito, muito dinheiro. E tem que seguir uma cartilha. Se não seguir, vai preso ou não governa. Se já sabe que o sistema é assim, vai dizer que vai entrar para consertar. É só para te enganar, rapaz. Há protocolos da Organização Mundial da Saúde ditadas. Por quê? Porque quem descobrir a cura para o câncer, por exemplo, nunca poderá publicar. Aliás, pode até ser eliminado. Está proibido que os hospitais descubram a cura para a diabetes. Por quê? Porque se descobrir a cura para a diabetes, isso quebra a indústria farmacêutica, onde quase todas são de quem? Bill Gates. Por que vocês acham que na esquina de uma rua tem 30 farmácias? Farmácia não vende remédio assim. Uma rua, 30 farmácias, e você vê que nenhuma faz propaganda de nada. Gente. Parece que é o único comércio que não faz propaganda. Tudo está controlado por interesse econômico. Tudo está controlado por interesses políticos. E assim caminha o mundo para receber o próximo e último ditador mundial chamado de Anticristo. E o mais seguro, e quero concluir com isto, quando surgir esta coalizão de nações, é que sejamos num caminho. Sejamos segurando na mão de Yeshua, agarrados com a Torá, agarrados com a verdade, nos despindo totalmente desse sistema. Porque o que tem de gente aí, eu saio do sistema, mas o sistema que ele saiu é só da igreja, das 4 paredes. O sistema continua nele, o sistema religioso e o sistema político. Porque religião e política andam de braços dados. Porque, por exemplo, quem criou o esporte? Isso é pão em circo. Roma, primeiramente o Império Grego, Roma adotou para os Coliseus. Saiu o sistema, estou na frente de uma TV, torcendo por um time de futebol, torcendo pela seleção brasileira. Você está mais dentro do sistema do que você pensa. Porque na cabeça do povo, sai do sistema porque ele saiu da Assembleia de Deus. Porque ele saiu da Igreja Católica. Porque ele saiu de onde ele estava. E agora, com as suas besteiras de que o nome é Yahu, Yahushua, Yahashue, Yahuá, Yahweh, acham que estão salvos, acham que estão no caminho correto, porém continuam torcendo por um político, levantando bandeira, colocando foto 33, vote no 7171. Vote no candidato, como é que pode ser esse nome, pai? Vote no candidato 171. Que este luta pela igreja, este luta pelo povo, este é contra o aborto. Sim, ele é contra, na família dele, na sua, você que se vire. Nos revistamos de toda a armadura. A Torá é a nossa armadura. Saiamos de fato desta Babilônia que está incluso política, religião, tudo isso que não tem na Bíblia. Não me venham dizer que Daniel era político, que todas essas pessoas foram colocadas nesses cargos por imposição. Ninguém se candidatou a nada. José não queria ser nada daquilo que ele foi. Foi um propósito do Eterno para salvar o seu povo.
assim como foi Daniel, assim como foi qualquer outro que participou, como Rainha Esther, como qualquer outra pessoa foram colocados com poderes em algum império para proteger o seu povo, não seus interesses pessoais. Nos revistamos dessa armadura, a Torá, que é o nosso revestimento, que é o nosso capacete da salvação, que é a nossa arma com a qual nós poderemos superar tudo de ruim que está vindo sobre este mundo. Então, por hoje é só. Tivemos apenas um pequeno panorama para saber que o mundo, essas nações que vemos pelo mundo afora, inclusive nações europeias, fazem parte do sistema da besta. Por isso que eu sempre acredito que o anticristo será uma fusão, ou seja, de Europa, porque essa colisão de nações será metade de nações orientais com 5 nações da Europa. Por quê? Porque a Europa vai ser dominada pelo islamismo. Não tem para onde correr. O mundo vai ser dominado por esse povo, por este povo. Talvez não chegue aqui no Brasil porque é um país que não tem interesse, porém nós sofreremos as consequências de um mundo dominado por esta ideologia. Por quê? Porque precisaremos comprar e vender coisas para esse povo. Inclusive, os radicais dizem que a Arábia Saudita é uma prostituta. Por quê? Porque elas fornecem petróleo para as nações descrentes. Para eles, esses radicais, esses islamistas extremistas, pois tem que se converter ao Islã. Tem que aderir suas agendas para obter o petróleo. E, de fato, segundo a Bíblia, vai ter algo que vai nos impedir de comprar e de vender, que é uma marca, eu não sei que marca é, se vai ser um X, seja lá o que você queira acreditar que seja. Vai nos impedir de comprar algo e de vender alguma coisa, de termos livre acesso a certos lugares, de andar livremente pela rua. Por isso que precisamos estar atentos e conhecer a história, porque quem não conhece a história está destinada a repetir. E a repetir os mesmos erros. Este é o nosso mal, de não conhecer a história. E principalmente a história do nosso povo, e não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então, por hoje é só. Muito obrigado a todos. Que o Eterno continue abençoando a todos vocês. Espero que nós possamos... Não estou me vendo aqui no YouTube. Agora sim. Deixa eu ver quem está aqui. Quem está por aqui? Deixa eu ver aqui. Irmão Sebastião. Oi. Irmão Bruno. Shalom, shalom. Irmão Paulo. Irmã Beatriz. Irmão Beverly. Paulo, perdão. Carlos. Esivaldo Ola. Carlos Alberto. Irmã Zenilde. Irmão Matos. Irmã Vanessa. Após os romanos, 2 ideologias, islamismo e comunismo, mataram tanto judeus como cristãos. E digo mais, o comunismo, junto com o socialismo, se unirá ao capitalismo. Vai ser o império, um tipo de China. A China, ela é socialista, mas ama o capitalismo. Ama, gosta do dinheiro, gosta da tecnologia. E assim será o mundo. Um pouquinho de comunismo, um pouquinho de socialismo para os ralés e o socialismo para a elite. É como você assistir esses filmes, tipo Elysium, esses filmes que falam uma elite, como aquele é o Trem da Manhã, o Expresso da Manhã, onde você vê um bando de pobres lá nos vagões de trás e os ricos desfrutando, ou seja, socialismo para vocês, capitalismo para nós. Assim será o mundo, governado por isto. O capitalismo e o socialismo são 2 braços do mesmo corpo. Não há para onde correr. Irmão Alene, irmão Gilberto Bíblia, 30 anos que não voto e me sinto bem. E somos 2.
Irene Maene. Infelizmente, muitos não enxergam, cegos e alienados, exatamente. Enfim, mesmo, obrigado. Até o nosso próximo encontro. Semana que vem temos a segunda parte e vamos até onde podemos chegar com esse tema, que é um tema vasto. Que o Eterno abençoe. Até a próxima. Shalom, shalom.